Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela campanha de missões nacionais. Pastor Fernando Brandão tem feito um bom trabalho e somos batistas, somos de Deus e estamos fazendo a obra do Senhor. Abra a sua Bíblia num texto bíblico que vamos meditar nessa noite. Logo após nós vamos ter a ceia do Senhor. Gálatas capítulo 6, e quero deixar um texto nessa noite. O Espírito Santo falou muito ao meu coração com esse texto essa semana, e quero deixar para a igreja essa noite, para que Deus possa estar nos enriquecendo, nos ensinando a sua palavra. Que versículo bonito foi lido no início do culto. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus Crônicas, segundo as Crônicas 20. Então, um versículo muito lindo. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Então você percebe que a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos ensinar, de nos instruir, de colocar os nossos passos numa vida bonita diante do grande e eterno Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. E hoje nós vamos estar lendo mais um outro versículo que é muito rico em lições. Gálatas 6, verso 7. Queridos, preste atenção no que diz esse texto bíblico. Mas antes vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado pela vida dos Teus filhos que foram aceitos como membros e fazem parte agora do corpo de Cristo, daqui desta igreja. Obrigado pela vida do Lucas, que cantou, dos louvores que foram entoados, pela leitura da palavra que foi feita logo no início, pela vida de todos os membros e congregados presentes. E obrigado, porque nessa noite o Senhor vai nos ensinar mais um pouco, vai trazer à nossa lembrança aquilo que já sabemos. Mas é dessa forma que a palavra de Deus é eficaz em nossa vida. Vai nos ensinando a cada dia. Pai querido, muito obrigado. Nós te amamos. Obrigado pela abertura da campanha de missões nacionais. Não a essência da igreja, a razão principal da igreja é ser missionária. Ela existe para o apoio missionário, para a evangelização. Obrigado pelo trabalho que a Convenção Batista Brasileira tem feito nesse Brasil, pela carreta, aonde ali muitas pessoas são atendidas por médicos odontólogos, médicos diversos e muitas outras situações, pelo alvo de comprar mais 4 carretas. Então, Senhor Deus, obrigado, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante de tantas lutas, mas a igreja do Senhor prevalece e permanecerá de portas abertas sempre, para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado porque nesse mês de setembro, os batistas brasileiros fizeram 150 anos nessa pátria amada. Muito obrigado por todos os líderes batistas, pastores, missionários, promotores de missões, evangelistas, o povo de Deus de modo geral. Obrigado, Senhor, porque servimos um Deus maravilhoso, grande, eterno. Obrigado pelo nosso sustento, pela capacidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Amém? Então, Gálatas capítulo 6, verso 7.
e diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Versículo 7, quero que a igreja leia comigo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Queridos, jovens, crianças, preste atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos avisa, ela é um alerta de Deus para o nosso coração. Esse versículo na Bíblia Viva, o versículo 7 diz: não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Crianças, jovens, adultos, mulheres, ouçam o que diz a palavra de Deus. Um membro da minha família, da nossa família, eu e Marinei, ele trabalhava numa companhia do governo do estado de Roraima, ainda trabalha. E nas horas de intervalo e outras horas, ele contava com muita satisfação para as pessoas o que ele fazia como brincadeira de mau gosto. Ele pegava ratos, era um ambiente que tinha muitos ratos, afastado da cidade, e ele conseguia pegar os ratos e cortava as orelhas dos ratos e saltava. E ele contou isso, e ele fez isso muitas vezes. E contava até com um certo entusiasmo. O rato é um animal, é uma peste, é uma coisa que não é legal. Mas foi Deus que criou. E ele cortando as orelhas dos ratos. Passou a Maria José, a esposa desse meu cunhado, ficou grávida, acho que do terceiro ou foi quarto filho. E veio uma menina linda, mas sem orelha, só com um pedaço da orelha dos dois lados. Um pedaço de um lado, um pedaço do outro lado. E ela é uma criança muito bonita, com a Maria Júlia, um cabelo bonito, e ela pegava o cabelo e colocava acima da orelha para cobrir aquele pedacinho de orelha que nasceu, só aquele pedacinho. Coincidência? Eu não sei. Mas aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele colherá. Ontem em casa eu cheguei e de repente o telefone toca, e aí eu fui atender e uma pessoa chorando: papai, 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 eu sou a Ana, papai, eu estou sendo assaltada, papai. Aí eu já caí num desse, agora eu já estou veterano, né? Já estou veterano.
E você é quem? A Ana, papai, a Ana, socorro, papai. Ela vai colher. Está plantando malandragem, corrupção. Está plantando algo que não é legal. Paulo diz, aqui nesse texto da semeadura, Deus responde com justiça. Deus responde com justiça. A lei da semeadura me ensina isso. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei que não vale apenas para a família de Deus. Essa lei não é apenas para o servo, o homem e a mulher de Deus. É uma lei que vale para o mundo inteiro. Deus não permite que Ele mesmo, ou seja, o seu nome, o Evangelho, sejam zombados, menosprezados, afrontados. Deus não está morto. Deus não está morto. Ele é um Deus de amor, de grande paciência, porém Ele age também com justiça e disciplina. Ele não está morto. Ele é um Deus paciente, longânimo, amoroso, mas Ele também age com justiça. A resposta de Deus se faz presente tanto para o legalista ou para os licenciosos. A justiça de Deus é para os que desvirtuam a pureza. E também para aqueles que vivem na santidade e numa vida pura. Ninguém causa dano à igreja do Senhor e passa despercebido. Ninguém. De Deus não se zomba. Esse texto bíblico é conhecido de todos nós. Mas é relevante, porque ele refresca nossa memória, a seriedade de Deus, a justiça de Deus. A justiça de Deus também chegará a nós, discípulos, que sabemos o que fazer e não fazemos. Estamos sendo vistos pelo Senhor. Deus é o supervisor. Nós não vamos conseguir enganá-lo. Ele é o supervisor. Deus é o nosso supervisor, o supervisor da lei universal. Sabe, queridos, como você imagina que Deus te vê? Pare um pouco. Como você imagina que Deus te vê? Como você imagina que Deus te vê? Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Mas o texto fala também no versículo 10. Ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Façamos o bem quer dizer, vamos semear. E nós podemos plantar dois tipos de semente. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Podemos plantar, porque haverá um tempo em que não podemos mais plantar. Então, podemos plantar pelo menos dois tipos de semente. Olha o que diz o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aqueles que semeiam para a carne, aqueles que semeiam para a carne e vão colher corrupção. Quem
semeia para a carne é exatamente o que diz Gálatas 5,19. Ora, obras da carne são conhecidas. Aqueles que semeiam para a carne, obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Quem semeia para a carne colherá corrupção. Então nós precisamos de estarmos atentos com relação a essa semente. E muitas vezes semeamos até inconscientemente. Podemos plantar dessa maneira uma semente, obras da carne, como diz o versículo 8. Mas temos um outro tipo de semente ainda, olhando para o versículo 8. Mas os que semeiam para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você pode plantar para a corrupção, pode ser mau, pode ser prostituto, pode ser adúltero, pode ser o que for, fazendo mal, mas saiba que você colherá tudo isso. Mas você pode plantar no Espírito, aqui está com letra maiúscula, Espírito, se tratando de Deus, e ele diz, Espírito colherá a vida eterna. E o que diz Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quem planta no Espírito colhe paz. Quantas pessoas estão com falta de paz? Quantas mansões, quantas casas, quantos carros bonitos, quantas pessoas bem empregadas, mas não vivem na paz de Deus, não experimentam paz no coração. Então, queridos, precisamos dessa atenção, porque aquilo que plantamos, vamos colher. Então, semear na carne é deixar que a antiga natureza siga o seu próprio curso. É deixar que os desejos egoístas dominem a vida. É deixar que as coisas mundanas os guiem. É deixar ser guiado pelas obras da carne. Semear no Espírito é deixar que o Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida. É deixar que a imagem de Cristo seja vista em nós. Quem semeia no Espírito vive de maneira digna, tem uma vida bonita diante de Deus. Os que vivem assim, no Espírito, semeando no Espírito, desfrutam já de uma vida pacífica, de satisfação, de gratidão, de esperança já aqui. Assim também alcançarão a eternidade, mas a eternidade já começa aqui nessa terra. Quem semeia no Espírito. Sabe, queridos, depois da ressurreição, alguns ressuscitarão para a vergonha, para o sofrimento, outros ressuscitarão para brilharem como estrela no universo, resplandecerem como estrelas no firmamento. Então, aquilo que semear é o que você vai colher, ceifará. Quantas pessoas vão sofrer muito quando se depararem diante de uma vida na eternidade, no Hades, sem Deus, sofrendo
eternamente. Então, olhe a sua vida. Uma pergunta: o que você colherá? Qual será a sua recompensa? Você se envergonhará ou se alegrará por ter valorizado a graça divina? E ainda o versículo 9 diz: por isso, não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então vamos semear no Espírito, não nos cansemos, porque ao seu tempo vamos colher, ao seu tempo vamos desfrutar na eternidade. Haverá recompensa por esse esforço, por essa dedicação. Devemos gastar a nossa vida fazendo bem, plantando no Espírito, semeando no Espírito. Amém? Quanta maldade nessa terra. E sabe, queridos, esses que fizeram maldade e que fazem, receberão como troco isso. Como resposta, foi o que plantaram. Esse texto aqui se aplica bem no agronegócio. Você planta cana, vai colher cana. Planta algodão, vai colher algodão. Prepara a terra e vai colher, vai ter uma boa safra. E assim é a vida. Muitas vezes nós semeamos, plantamos, até inconscientemente. Por isso é necessário sempre refletirmos. É necessário uma profunda concentração da nossa vida naquilo que estamos falando. Muitas vezes a gente se vê falando de políticos, da vida alheia, de A, de B, sem se dar conta daquilo que estamos falando. E muitas vezes lá na frente, quando aparece uma situação ou outra, a pessoa diz: não sei por que eu estou sofrendo. Está colhendo o que plantou. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele perdoa, mas as consequências virão. Não tem como tirar as consequências. Será se Deus perdoa o serial killer lá de Goiânia? Se pediu perdão verdadeiramente, sim, mas as consequências, vai morrer preso. E no dia que sair, corre um risco muito grande de ser morto por um familiar das vítimas. É a consequência. Então, queridos, é necessário uma concentração profunda para observarmos bem, estarmos atentos naquilo que estamos semeando, porque colheremos, cedo ou tarde colheremos. Amém? E quero encerrar lendo Isaías capítulo 1, versículo 16. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Vamos ler juntos? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Próximo, pode continuar. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Pode continuar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim,
se tornarão como a lã. Então, versículo 16. Vamos ler mais uma vez? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Seguido. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Lá no Rio Grande do Sul, essa semana, eu assisti uma matéria que eu achei muito legal. Um homem trabalhador simples, como se fosse um pedreiro. E na cidade onde ele mora, tem muitas pessoas pedindo na rua. Então ele fez um projeto. Ele pediu parceria e eles fizeram uma moeda de plástico. Uma moeda de plástico, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Iniciativa dele. Fez essa moeda. Muitas moedas. Pediu o apoio jurídico, com certeza. E aí o que acontece? Essas moedas, elas são vendidas por R$1. R$1 mesmo. Só que na mão da pessoa que está pedindo, ela vale uma refeição. Não é lindo um projeto desse? E quando a pessoa para na rua, aí a pessoa dá uma moeda que vale uma refeição. E essa iniciativa saiu de um homem simples, trabalhador, desses mais simples, um pedreiro. E aqui diz: defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Fazendo o bem, temos que ser generosos, e assim vamos estar semeando o bem e colheremos o bem. Amém? Queridos, atente-se, cuidado. Aquilo que semeamos, colheremos. Olha só. Muitas vezes semeamos até no sonho. Muitas vezes semeamos inconscientemente. Concentre-se no que vai falar, no que vai ouvir, para que depois você não se depare colhendo um fruto amargo. Vou pedir ao irmão Henrique que ore a Deus para que essa verdade torne-se verdade para o povo de Deus nessa igreja.